E a gente sabe que fora dessa parte lógica da cabeça da gente, tem aquela parte instintiva que fala, putz, aquele medo do fracasso, o medo de ser humilhado, o medo de passar vergonha. Como é que um vendedor, como é que alguém consegue ultrapassar isso e pega o telefone e faz uma cold call? Como é que você manda uma mensagem para alguém que você não sabe se vai conseguir sanar todas as expectativas do lado de lá? O que você usa na prática para poder dar esse passo, rompendo com esse medo que muitas vezes paralisa qualquer pessoa? Eu não consigo encontrar outra definição para você que não seja confie em ti mesmo. Porque assim, eu me lembro, quando eu entrei no mercado de tecnologia, em 2002, eu acho que você vai lembrar disso, porque você participou. Eu, por incrível que pareça, até aquele momento eu não sabia que eu falava inglês. Porque eu fui autodidata em inglês. Eu aprendi inglês de criança, lendo as músicas nos LPs, e depois passei a traduzir aquilo. E isso ficou guardado em alguma caixinha dentro de mim. E quando eu fui trabalhar com tecnologia, nós dois conversamos. E você falou, puxa, mas você fala inglês, né? Eu não tinha essa ideia. Só que quando eu fui contratado por essa empresa, o cara que me contratou, que era o dono da empresa, ele falou assim, não, relaxa, você não vai precisar de inglês aqui. E não tem problema, né? Se você não... Porque eu falei para ele que eu não falava inglês. Apesar de ter tido aquela conversa com você. Deu uma semana, 10 dias, ele me colocou numa reunião com 3 americanos para discutir um produto que eu estava acabando de começar a estudar e num mercado que eu não conhecia. E eu me lembro exatamente dessa reunião com uma riqueza de detalhes incrível. Por quê? Foi algo que me marcou muito. Porque eu entrei lá e falei. E foi assim, uma coisa que eu não sei te dizer de onde veio, mas, cara, eu queria muito. Eu tava ali imbuído de alguma coisa, falei, cara, não tem como isso aqui dar errado. Eu vou fazer isso aqui acontecer, né? Então, eu acho que essa confiança de você saber que você tá indo lá, cara, eu tô aqui, eu vou ter que fazer. Não tem outra coisa. Porque, assim, você fala do cold call, né? Muitas vezes as pessoas falam que o vendedor ele é cara de pau. E é lógico que o vendedor tem que ter uma dose de cara de pau, né? Mas a cara de pau, ela pode, assim, eventualmente abrir uma porta, né? Pra você chegar e falar, putz, por exemplo, você vai numa feira, né? É até algo que eu tenho passado recentemente. Você vai numa feira e aí você vai prospectar um cliente. Você vai lá na cara de pau, porque você não... Né? Ali você está fazendo uma caça mesmo, né? Essa cara de pau, ela vai abrir portas, mas se você não tiver algo consistente para entregar depois, você não vai seguir adiante. Vai ser algo que você vai, né, conseguir ali numa circunstância, mas você não vai conseguir manter. Então, essa confiança aliada ao conteúdo que você sabe que você vai entregar para o cara, eu acho que isso ele dá um conjunto do que seria uma relação duradoura e algo que vai realmente te trazer resultado. Uma coisa que eu observo muito em você, que eu admiro bastante, é como você coloca atenção nas coisas. Sempre quando a gente conversa, sempre quando você está tratando de um assunto, parece que você despluga do externo e está com a sua atenção toda concentrada no tema que está falando na hora que está falando. Quanto que esse teu comportamento é natural seu, quanto é disciplina, condicionamento que você coloca, e se essa é a forma que você encontrou de ir se aprimorando a cada dia. Porque eu percebo um amadurecimento que não termina da tua parte, porque você vai olhando para a coisa, tira uma conclusão, já dá uma ajustada no teu approach. E eu percebo, por um lado, um fio condutor de um relacionamento de longo prazo que você estabelece desde o começo, mas você vai aprimorando o teu approach, você tenta de um jeito, às vezes não dá, você tenta um pouquinho do lado. Como é que é isso? Como é que você aprimora como é que você afia a tua arma, a tua ferramenta de trabalho no dia a dia para você ser cada dia melhor do que no dia anterior? Como é que você me diria isso, Marcão? É um dia depois do outro, cara.
Porque isso, apesar de você ver dessa maneira, esse é um dos maiores desafios para mim. Porque você ouvir o que o outro está falando é fundamental. E eu tenho uma tendência, até dizem por conta do signo, eu sou de aquário, que você, às vezes, você está ouvindo e você já está pensando no que você vai falar depois. Então, isso é um desafio para mim. É algo que eu trabalho e é verdade. Quer dizer, a tua observação, ela é verdadeira, porque é algo que eu venho trabalhando desde sempre, desde que eu me conheço por profissional. Porque você está ouvindo o que o cliente está falando, ele está te dizendo muita coisa. Na linguagem corporal, te entregando o que ele realmente precisa. E aí é nos mínimos detalhes que você vai fazer essa leitura que vai trazer para você um direcionamento do que você precisa fazer. Então, quando você ouve de fato o que o teu interlocutor está te trazendo, isso é muito importante, porque isso também é parte dessa construção desse relacionamento de longo prazo. Porque se você não ouve o que o cara está falando, se ele está falando e ele percebe que você está com a cabeça em outra coisa, isso vai esfriando esse relacionamento, que é péssimo, principalmente quando ele está começando, né?